influxo do novo mundo. Vamos então falar dos nossos livros, assim, que é infelizmente a nossa sequência final aqui, o Clube do Livro, né? Sim. Queria saber o que vocês trouxeram aí, que vocês leram, que foi muito importante para a vida de vocês, para a trajetória literária de vocês, para, enfim, para o jeito como vocês escrevem. Eu vou ser breve. Do que a galera trouxe de influência também é muito influente para mim. Então Serei breve. Livros que vocês gostariam também de falar, que vocês leram ultimamente, que são interessantes. Enfim, eu preciso dizer ao nosso espectador que eu estava desarmado para esse desafio, porque eu estava aqui em São Paulo, eu moro em Porto Alegre, e eu não sabia que tinha que trazer os livros, eu teria escolhido em casa, da minha vasta biblioteca, e eu não tinha. Você tem uma vasta biblioteca? Tenho, ela é média, porque eu construí uma estante de tamanho razoável e decidi que essa é a quantidade de livros que eu tenho. Então, quando ela enche, eu vendo alguns. Eu nunca contei, mas deve ter uns 1000. 1000? Nunca contei, mas é por aí. E aí, quando eu começo a empilhar no chão, que não tem mais espaço, eu separo uns 50 ou 100 e vendo ou dou. Então, é aquela quantidade que eu tenho. Mas tem e-books também, que aí é sem limite, né? Uhum. Mas eu estava desprevenido, então eu olhei os livros de um amigo meu que estava na casa dele e encontrei, enfim, totalmente óbvio e muitas vezes citado como influente Edgar Allan Poe, porque realmente foi talvez os contos que me deram vontade de escrever minhas próprias histórias quando eu tinha lá. Eu li com uns 15 anos, eu acho. Uhum. E foi a primeira vez que eu me lembro de ler e pensar, eu quero fazer uma coisa parecida. E também porque eu acho que esses contos colocaram esse fundamento em mim, da maneira como eu descrevo na minha ficção, tem um pouco a ver com certas narrativas do Poe, de como ele... Tem dois contos que eu acho que são sintomáticos disso, o Poço e o Pêndulo, e o que tá nesse volume aqui do embolso. E o outro que não está aqui, que é Uma Descida no Maelstrom, que é um personagem que cai num redemoinho e fica pensando como sair. Os dois são contos em que eles estão numa situação absolutamente abissal nas suas proporções e ameaça e seu horror. E eles começam muito lentamente a tatear, e onde é que eu tô, e depois bota a mão, e aí olha, observa o padrão das coisas. E eles vão construindo rotas de escape com base nessa observação muito minuciosa, né? E do terror vai migrando para uma coisa... enfim, triunfante de finalmente conseguir escapar, porque nas duas histórias eles escapam, né? De uma forma totalmente impossível de prever quando tu começa a ler o conto. E eu acho que essas duas histórias colocaram ali fundamentos que influenciaram coisas que eu escrevia depois. E de livro recente que eu li, eu por sorte tinha trazido o meu Kobo, e eu li o original de um livro para fazer a orelha. O livro está saindo por agora, não sei se já não está nas livrarias, que é o Homens Elegantes, do Samir Machado de Machado. E nem é a capa do livro, né? Isso aqui é a capa automática que o Kobo gera, mas vamos lá, né? É muito bela a capa. Tá aqui, ó. Vamos registrar que o livro é esse. E eu já tinha lido o romance anterior dele, que é o Quatro Soldados, e adorado. E aí eles me convidaram para fazer a orelha. Eu li e adorei esse também. E o Samir, ele tem um talento descomunal para praticar uma literatura de gênero, fantasia e coisa assim, mas com uma densidade de personagens e uma profundidade de pesquisa assombrosos, assim. Então ele cria... Os dois livros dele são entretenimento, né? Ele de extrema qualidade, mas tem questões filosóficas também, tá? São livros divertidíssimos. E o Homens Elegantes é um romance que se passa na Londres do século XVIII, uma mistura de história de detetive, capa-espada, e o personagem principal é homossexual, então ele traz também um pouco como era, enfim, tem vários dandies e coisa assim, mas ele tem uma coisa de um mapeamento de como a literatura já tratava, né, dessa questão de uma forma escamoteada ao longo dos séculos, que é uma coisa muito interessante de ver nesse livro. E eu recomendo vivamente, quando estiver disponível, que leiam. Legal. É isso. Eu peguei aqui também, só para comentar, porque esse livro é muito importante também na minha vida. Assim, eu acho que era naquela edição da Abril Cultural Clássicas, que é preta e dourada. O Joca falou desse mesmo livro. Porque, esse livro foi, olha só... Mas é que esse livro foi nefasto para a literatura brasileira. Eu tinha uma tia que cuidava de mim quando eu era pequeno e tal, quando minha mãe estava na faculdade, que fazia letras e tal. Ela era muito sádica, ela é uma pessoa muito sádica, mas eu agradeço muito, porque ela me contava, ela cuidava de mim para me fazer dormir, ela lia os contos desse livro quando eu tinha 5 anos. Isso explica muita coisa, amor. Isso explica muita coisa.
E eu fiquei fascinado. O Gato Preto é um negócio que eu lembro da primeira vez que eu ouvi, do que eu senti, que eu fiquei com taquicardia e tal. Então, esse livro e as revistas em quadrinhos da editora VEC, no começo dos anos 80, de terror, que eram umas coisas extremamente perversas e bizarras, são, assim, brutalmente influenciaram não como quem eu sou, assim. Quer dizer, eu não sou ninguém é ninguém, mas, enfim, voltando quem eu sou, assim, os elementos que eu mais tenho, então, enfim, também prezo muito. Mas eu trouxe... Porque é o seguinte também, eu tô morando aqui em São Paulo de novo faz um ano e pouco, mas antes de vir de Porto Alegre, eu me livrei de quase toda a minha biblioteca, eu doei quase tudo, tinha também 1.000 e poucos livros, quase 2.000, na verdade, já estava enorme aquilo. E como eu sabia que eu ia ficar meio sem rumo durante um tempo, eu falei, foda-se, sabe, vamos livrar do máximo que eu puder. Então eu fiquei com, sei lá, não parei para contar, mas deve ter ficado com 600 livros e o resto eu doei. E então eu estava sem nenhum livro aqui, daí poucos livros eu trouxe, que ainda ficaram em Porto Alegre, porque eu vou buscar só agora, só agora que eu vou ter uma casa aqui. E daí um dos que eu trouxe comigo é esse, que é o Fluxo Floema, da Hilda Hilst, que é o primeiro livro de ficção dela, né? Isso aqui é a primeira edição. E é aquilo que a gente estava falando antes, assim, é um livro que é dificílimo de escrever, porque são 5, deixa eu ver se eu lembro direitinho. São cinco textos que eles são impossíveis de categorizar, eles não têm enredo, eles não têm, mas eles são muito maravilhosos. A primeira vez que eu li esse negócio foi uma sucessão de, mas como assim? Como assim? Como assim? O que ela está fazendo? Sabe, dá para fazer isso? Dá para... Porque antes ela só escrevia poemas, depois ela escreveu teatro, e esse livro, ela estava totalmente fora de controle no melhor sentido possível, sabe? É um negócio muito único e muito pessoal, e isso me inspirou muito, assim, me deu muita coragem de falar, sabe, foda-se, eu não preciso fazer nada parecido com ninguém. Preciso registrar que este livro é fundamental para mim também, tu sabe disso, né? Sim, a chance de eu ter pegado esse era de uns 50% se eu tivesse pegado da minha biblioteca. Porque a gente... Importante registrar. Assim, a gente meio que se apaixonou por ela na mesma época, né? Isso foi quando? Era 2000 90, por aí. Não, era na época do Call. Era do Call ainda? Era do Call ainda. Era 99, 2000 era Call. 2000, 2000. Era Call. Eu não entendi, porque foi muito acho que eu tinha 19 anos quando eu li esse livro. Porque a gente varreu os sebos de Porto Alegre atrás dos livros dela, porque só tinha sebo, foi antes da Globo começar a republicar. Então era legal porque a gente comprava esse monte de primeira edição, que era o que tinha, sabe? E eu lembro que a gente brincava uma vez, não, para gostar de Hilda, como a gente chama. Hilda. Piada interna, de gostar de Hilda, tem que se chamar Daniel, tem que ser canhoto, tem que ser umas coisas que a gente tem em comum, porque ninguém conhecia. E daí, enfim, para mim foi mega importante, tanto esse livro como tudo, assim, eu acho, talvez seja a minha autora, não, provavelmente é a minha autora preferida da literatura brasileira de todos os tempos, meu autor, né, de qualquer, apesar do meu livro preferido ser Os Sertões, desculpa, acho imbatível, é o David Foster Wallace do século XIX, aquele livro, mas ela, como obra, ela é maravilhosa, acho que todo mundo deveria ler. E ela fez tudo, né? Ela fez todos os gêneros, né? Tudo muito bem. Ela é a única escritora do Brasil que fez todos os gêneros e foi sublime em todos os Eu gêneros. adoro quando ela se indignou e falou, foda-se, ninguém me lê, então eu vou escrever a coisa mais comercial e vou escrever pornografia. Ela escreve o Caderno Rosa de Dalai Lama, que é um negócio sofisticado pra caralho, maravilhoso. Não tem nada de comercial. Ninguém leu igual, né? E ninguém leu igual, né? Ninguém leu igual. Não Na vendeu época, nada. né? Hoje se lê, mas na E é um época, livro que começa com a historinha do sapo, que tá muito deprimido, porque o cu dele nunca vê o sol, que tá sempre pra baixo. E daí o objetivo da vida dela é que o cu do sapo ganhe um raio de sol. É muito maravilhoso isso. E daí... E eu sempre gostei, mas tô gostando cada vez... Enfim, eu gosto muito de ler coisas narrativas e mais aristotélicas, historinhas, começo, meio, enfim, não tem nada contra enredo como leitor, mas... E é uma coisa que eu até sei fazer até certo grau, mas não é o que eu mais gosto de fazer, nem de ler. Eu gosto de ler essas coisas meio assim, tipo... Eu não sei dizer sobre o que é Fluxo Floema. O livro em si é uma coisa, tipo, pega, isso é um universo. E eu acho muito legal. E um livro que eu li há pouco tempo, que é também esse Crimes Exemplares do Max Albe, que na verdade é uma coisa que o cara passou... ele é um escritor, enfim, muito sui generis, é um cara que, sei lá quantos países ele passou, mas ele era de família alemã, nasceu na Espanha, não, nasceu em Paris, e morou na Espanha, acabou morrendo no México, e ele tem uma biografia gigante de ficção, não ficção, história da Guerra Civil Espanhola, romances e tal, mas esse aqui é um projeto que ele ficou fazendo a vida inteira, que são só como pequenos testemunhos de assassinos
explicando por que eles mataram, né, as suas vítimas. E é um negócio totalmente, não tem enredo nenhum, não tem nada, mas é muito divertido de ficar lendo isso. E essa edição tem ilustrações do Liniers, né, do argentino. E eu gosto muito desse livro e desse autor e dessa literatura que meio que em si é uma coisa, sabe? Eu vou pegar este livro e vou, sei lá, não pragmático, assim. Acho Lê um desses pra gente finalizar. Tem uma sequência que eu gosto que são dois de uma frase só, que é matei ele porque ele era fraco demais. E depois vem matei ele porque ele era forte demais. Acho massa. Eu vou abrir aleatório aqui um pequeno. Ele devolveu rasgado. Me deu uma dor no coração. Eu tinha avisado. Ele até quis me pagar muito da... Não, mas isso aí só com a vida. Maravilhoso. Legal, gente. Poxa, demais conversar com vocês aqui. Valeu. Estivemos aqui com os escritores gaúchos Daniel Pelizari e Daniel Galera. Você acabou de assistir o Fluxo de Consciência número 7. Um programa da revista Pessoa e do estúdio Fluxo de Jornalismo. Eu sou o Ronaldo Bressani e convido vocês a continuar seguindo o Fluxo. Até mais.